Gente, como vocês sabem, nós estamos em uma série, né? Uma série de mensagens que está baseada, em primeiro lugar, na Bíblia, mas também nesse livro aqui, ó. Vida em Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer. Cheguei perto agora, né? Mas, enfim, o nome dele não é tão importante quanto o que ele escreveu aqui nesse livro. O que ele escreveu aqui é muito importante. Então, caso você ainda não tenha esse livro, caso você ainda não tenha lido, nós super recomendamos. É um livro que, como o próprio nome já diz, fala sobre vida em comunhão. E como muitas pessoas já falaram, né, sobre a vida dele, sobre o contexto histórico, a gente não vai falar hoje, não. Mas nós estamos em uma série de mensagens. Essa, se eu não me engano, é a quarta mensagem, né? A quarta mensagem dessa série. Caso você não tenha assistido alguma dessas pregações, nós temos lá no nosso canal do YouTube. É só você ir lá, acessar a Comunidade Zelo, que você vai ver lá a série Vida em Comunhão. E aí você consegue assistir, caso você tenha perdido alguma mensagem. É muito importante porque, como se trata de uma série, existe uma construção que está sendo feita. Então, todas as séries aqui da igreja funcionam dessa forma. Então, é muito importante que você assista todas as mensagens. Como nós sabemos que pode acontecer de, por algum motivo, né, você não conseguir vir até a reunião aqui presencialmente, graças a Deus que existe a tecnologia e existe a mensagem gravada no YouTube para você poder conseguir acessar e assistir. Nós vamos continuar falando hoje do capítulo 2 do livro Vida em Comunhão. E eu digo continuar porque na semana passada... Quem esteve aqui na semana passada? Levanta a mão. Não é todo mundo, algumas pessoas. Mas na semana passada, a irmã Adriana, ela começou falando sobre o capítulo 2 do livro Vida em Comunhão. E o capítulo 2 tem como título A Comunhão ao Longo do Dia. E aí ele discorre sobre essa realidade de comunhão que precisa nos alcançar ao longo do dia. Na semana passada, a irmã Adriana ela deu ênfase sobre aquilo que ele fala, que a gente também chama de disciplinas espirituais, né? Sobre oração, sobre leitura bíblica e sobre nós louvarmos cânticos. A irmã Adriana deu essa ênfase na semana passada. Hoje, a nossa ênfase ela vai ser um pouquinho diferente. A gente vai tratar dos motivos da comunhão ao longo do dia e vamos falar um pouquinho sobre como que a gente pode fazer para nós orarmos os salmos. Então, vai ser esse o caminho que a gente vai fazer no dia de hoje. Abre a sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. Esse calorzinho, gente, é propício para o quê? Um cochilo, né? Então, ó, vamos lá. Mais um exercício aqui da Assembleia. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, irmão, vai lá, vai, gente, vira e fala, vai. Irmão, não dorme. Se você dormir, eu vou fazer uma figurinha sua. Essa é boa. Hoje em dia, a gente não ameaça mais com beliscão, né? Tipo assim, antigamente você dava um beliscão na pessoa, catucava ela acordava. Hoje em dia se você dormir, eu vou fazer uma figurinha. Aí você coloca o terror na pessoa, né? 2 Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 14 e 15. Eu leio na versão NAA. Que, diga-se de passagem, é uma versão muito boa, tá? Se você estiver querendo trocar de versão aí, NAA é uma versão muito boa da Bíblia. Tá? Vamos lá, diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos domina, em algumas outras traduções fala, nos constrange. Porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Somente até aí. A vida cristã, irmãos, ela é toda, ou ela deve ser toda fundamentada sob a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser o lugar em que nós apoiamos
e construímos a nossa vida. Se você é alguém que foi alcançado por Jesus, se você é alguém que teve um encontro com o Senhor, se você é alguém que reconhece que Jesus, ele é o Rei dos Reis, que ele vai voltar, que ele vai governar toda a terra, você precisa necessariamente construir a sua vida sob a palavra de Deus. Isso significa que nenhuma outra coisa, nenhuma outra pseudo-verdade, nenhuma outra pessoa vai servir de base e sustentação para a sua vida, a não ser Deus e a sua palavra. Então, um cristão precisa fundamentar a sua vida sob a palavra de Deus. Nós não decidimos nada a respeito da nossa vida. Fundamentar a nossa vida sob a palavra de Deus significa também que você não decide nada sobre a sua vida. Você não dita quais são as suas escolhas. Você não diz para onde a sua vida vai. Não é tipo assim, ó, eu que me mando, eu que me comando, sabe? Não, é igual aquele meme da senhorinha, né? É Deus que me manda, é Deus que me comanda. Quando você recebe Cristo e você fundamenta a sua vida sobre a palavra de Deus, isso significa que não é mais você que toma as decisões a respeito do que você precisa fazer, de para onde você precisa ir. Por quê? Porque a realidade de Deus, ela passa a ser a sua prioridade. A realidade da palavra de Deus passa a ser a realidade pela qual eu constituo tudo aquilo que existe na minha vida. Todas as minhas escolhas, com quem eu vou me casar. E aí, para quem não sabe, eu sou casado com a Bruna. Oi, Bruna. Olha ali a Bruna, gente. Olha para trás, olha lá. Aquela ali de verde é a Bruna, tá vendo? Eu faço isso porque ela morre de vergonha, gente. Isso é muito bom. Então, a minha escolha a respeito do meu casamento, ela não foi fundamentada simplesmente nos meus desejos. Mas eu olho para a palavra de Deus, ou seja, eu olhei para a palavra de Deus e eu vi o que a palavra de Deus falava a respeito do casamento e a partir daí eu constituí casamento. Isso significa que eu não sou o dono de mim mesmo, eu tenho um dono. Eu pertenço ao Senhor e o Senhor, através da sua palavra, orienta a minha vida. Por quê? A minha vida, a partir do momento em que eu recebo a Cristo, ela precisa necessariamente ser fundamentada sob a palavra de Deus. Sob nenhuma outra palavra, a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus fundamenta a vida do cristão. A palavra de Deus deve fundamentar a vida do cristão. E o apóstolo Paulo, que tradicionalmente é reconhecido como o autor do texto que você acabou de ler comigo, né, 1 e 2 Coríntios também, ele demonstra ser alguém que claramente entendeu isso. Paulo demonstra ser alguém que claramente entendeu que a partir do seu encontro com Cristo, a sua vida agora, ela é toda fundamentada sobre a palavra de Deus. Não é mais ele quem decide. Não é mais ele quem dita as regras. Não é mais ele quem dita para onde ele vai. Não é mais ele quem dita quais são as escolhas que ele deve fazer. Ele demonstra isso claramente. E você consegue perceber isso não só no texto que você leu comigo. Eu não sei se você lembra do texto de Filipenses, no capítulo 1, versículo 21. Onde Paulo afirma que para ele diz, para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. O que ele está falando? O que ele está afirmando? Ele está afirmando que a partir do seu encontro com Cristo, a partir dessa realidade, a vida dele agora é toda controlada por Cristo. Toda controlada por Cristo. Se ele vive, é para Cristo que ele vive. Por isso que as escolhas dele não são mais as suas escolhas, mas aquilo que Deus, a partir da sua palavra, através da sua palavra, estabelece. Ele faz essa afirmativa para evidenciar isso. E no texto que você leu comigo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, ele está afirmando isso aos irmãos de Corinto. Ele está dizendo, olhem, é como se ele dissesse assim, olhem, irmãos de Corinto, o amor de Cristo que nos alcançou é tão grande
é tão grande, é tão poderoso que ele nos domina completamente. O amor de Cristo que nos alcançou é tão grande, é tão poderoso que ele nos constrange, que ele nos domina, que ele toma conta da nossa vida como um todo. E nos domina quando? Quando nós reconhecemos que um morreu por todos, logo todos morreram. Cristo morreu por todos, logo todos em Cristo também morreram. Então, essa vida que eu agora tenho, ela não é mais minha. E o amor de Cristo, ele me constrange, ele me domina tanto a tal ponto que eu reconheço essa realidade. Eu sou completamente dominado pelo amor de Cristo, por quê? Porque ele morreu por mim. Mas esse um que morreu por todos e que logo todos morreram nele, ele morre com um propósito. É isso que o texto vai dizer claramente para a gente. Ele diz que Cristo morre para que aqueles pelos quais ele morreu agora vivam não mais para si, mas para ele. Ele está deixando isso claro para os irmãos de Corinto. Ele está dizendo, irmãos, olha, todos morreram em Cristo. Porque Cristo morreu, logo todos morreram nele. E ele morreu por vocês, mas ele morre por vocês para que a partir de agora, a partir dessa compreensão de que Cristo morreu por mim, eu viva a minha vida completamente para ele. Então, a vida de um cristão, ela deve ser toda fundamentada sob a palavra de Deus. Por quê? Porque um cristão pertence a Deus. Você pertence a Cristo. Cristo morreu por você, se entregou por você, logo você pertence a Cristo. E essa é também a consciência que o autor do livro Vida em Comunhão, que a gente vai tratar hoje, ele escreve esse livro. Ele parte, a premissa inicial do livro é a de que nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Deus. E porque nós pertencemos a Deus, a vida que nós vivemos, ela não pode mais ser qualquer vida. Por que um cristão, ele precisa viver comunhão? Porque é assim que Deus estabelece a vida do cristão. Por que um cristão ele não pode viver a superficialidade dos relacionamentos que a gente consegue enxergar hoje em dia? Porque a sua vida não é mais sua. A sua vida agora é de Cristo. E porque a sua vida é de Cristo, a vida que você vive, ela precisa ser toda fundamentada sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala sobre uma realidade de comunhão que nós precisamos viver. Não somente nesses momentos de encontro, mas ao longo de todos os nossos dias. Ao longo dos nossos dias, irmãos, ao longo do seu dia, você precisa viver essa realidade de comunhão. Por quê? Porque você pertence a alguém. Porque existe alguém que é o seu dono. Porque não é você que domina a sua vida, é Cristo. É Cristo quem dita o que você tem de fazer, o que você não tem de fazer. E é por isso que você precisa viver essa realidade de comunhão. E por causa da palavra de Deus, nós cremos que através de Cristo nós temos comunhão com Deus e uns com os outros. Tudo isso está fundamentado na realidade da palavra de Deus, que é a realidade em que nós fundamentamos a nossa vida, que é a realidade em que nós construímos a nossa vida. A palavra de Deus, ela vai nos revelar que, a partir de Cristo, através de Cristo, nós temos comunhão com Deus e uns com os outros. Nós podemos acessar a Deus e podemos acessar uns aos outros, graças a Jesus. E aí, falando especificamente a respeito da comunhão ao longo do dia, se você quiser anotar uma definição, a gente colocou assim, ó: a comunhão ao longo do dia
é uma consciência que eu preciso ter desde o primeiro momento em que eu acordo até o momento em que eu vou deitar. Uma consciência de que estou em comunhão com Deus e com os meus irmãos. E por isso eu preciso, e por isso nós precisamos intencionalmente orar, ler as Escrituras e louvarmos cânticos a Deus. Então a comunhão ao longo do dia é uma consciência que eu preciso ter desde o momento em que eu acordo até o momento em que eu vou me deitar. Que em primeiro lugar eu tenho comunhão com Deus. E por causa dessa comunhão com Deus, eu tenho comunhão também com os meus irmãos. E porque eu tenho comunhão com Deus e com os meus irmãos, eu preciso orar, ler as Escrituras e louvar cânticos a Deus. Isso em comunidade, obviamente, mas também individualmente. Mas também na minha casa. Também no seu lugar em que você está lá com a sua família, não com a sua família da fé. É muito bom nós termos esse momento de reunião aos domingos, irmãos. E juntos louvarmos, juntos orarmos, juntos lermos as Escrituras. Mas a maior parte do nosso tempo não é essa a realidade aqui. Nós não estamos presentes fisicamente uns dos outros. Estamos unidos em Cristo, mas estamos distantes fisicamente. Mas isso não significa que a realidade de comunhão ela seja rompida. Muito pelo contrário. Porque a comunhão é uma realidade espiritual, ela se mantém inclusive no distanciamento. Estarmos juntos é uma graça de Deus. Mas se por algum motivo, em algum dia, nós estivermos privados de estarmos juntos, nós seguiremos em comunhão, porque comunhão é uma realidade espiritual. É uma realidade espiritual. Então nós desfrutamos dessa realidade de estarmos próximos, mas nós não nos apegamos a ela como se ela fosse o todo da comunhão, não. Por isso que quando eu levanto, eu preciso ter uma consciência de que, olha, eu estou em comunhão com Deus. E por eu estar em comunhão com Deus, eu estou em comunhão com os meus irmãos também. Eu preciso dessa consciência assim que eu levanto. E aí, olhando para o livro ele vai falar de que forma, em que momento a gente pode fazer essas coisas, sabe? Orar, ler as Escrituras e louvarmos com cânticos. É muito interessante porque, apesar de, e isso aqui é importante, irmãos, biblicamente nós não temos uma orientação sobre o momento do dia em que a gente deve orar, ou o momento do dia em que a gente deve ler a Bíblia, o momento do dia em que a gente deve louvar, entoarmos louvores, entoarmos cânticos ao Senhor. Não tem essa definição do tipo assim, faça isso de madrugada, ou faça isso de manhã, ou faça isso de tarde. Não tem essa definição. O que existe na Bíblia é que precisa existir por parte do cristão uma responsabilidade com oração, leitura das Escrituras e louvores ao Senhor. Isso aí é um fato. Você precisa fazer isso. Mas não existe quando que você deve fazer isso. Entretanto, o livro que a gente está usando para falar nessa série, o autor ele trata de um momento específico. E como a gente está usando o livro, nós vamos citar esse momento específico como uma boa prática. Isso não quer dizer, irmãos, que caso você não consiga fazer no horário que o autor estabelece, que você não deva fazer, que você não deva tirar o seu momento ali para você ler as Escrituras, para você orar e para você louvar o Senhor. Nada disso. Você faz no momento em que você conseguir. Mas como uma boa prática, a gente vai observar aquilo que ele fala e que é muito interessante. Os argumentos dele são bem convincentes, é muito interessante. Então vamos lá, vamos observar algumas citações do livro. A primeira delas encontra-se na página 39. Se você quiser anotar para consultar depois, página 39. Olha o que o autor fala, preste atenção. No Antigo Testamento, o dia começa com o entardecer e termina quando outra vez o sol se põe. Esse é o tempo da espera. Isso é o que o autor está falando. Para a igreja do Novo Testamento, o dia começa com o despontar bem cedo, com o nascer do sol, e termina com o despontar da luz na manhã seguinte.
Esse é o tempo do cumprimento, o tempo da ressurreição do Senhor. De noite, Cristo nasceu, uma luz que brilhou nas trevas. Por volta do meio-dia, houve trevas, enquanto Cristo estava sofrendo e morrendo na cruz. No entanto, bem cedo, na manhã de Páscoa, ele saiu do túmulo vitorioso. Então, a gente já percebe que ele tem uma tendência para amanhã aqui, né? Vamos seguir, tem uma outra citação da página 40, ó. Isso é muito interessante. A primeira hora da manhã pertence à igreja do Cristo ressuscitado. Quando surge a luz do dia, a igreja lembra aquela manhã em que a morte, o diabo e o pecado foram derrotados e nós fomos presenteados com vida nova e salvação. Essa citação está na página 40. Tem mais uma citação da página 40. E aqui é uma pergunta. E aí, ó, veja bem, ele traçou um paralelo de como era a perspectiva a respeito do dia no Antigo Testamento, de como era a perspectiva do dia no Novo Testamento, e ele faz uma afirmativa dizendo que a hora da manhã pertence à igreja do Cristo ressuscitado. Por quê? Porque nessa hora a igreja se recorda daquela gloriosa manhã em que o diabo, a morte e o pecado foram vencidos graças à ressurreição de Jesus. Ele está seguindo essa lógica. E aí ele segue para uma pergunta. Ele fala assim, ó: será que nós, que não sabemos mais o que é ter medo do escuro e respeitar a noite, conseguimos entender a grande alegria de nossos antepassados e dos cristãos dos primeiros tempos diante do retorno da luz no começo de cada novo dia? Como é que inicia o dia para você? Como é que inicia o dia para você? Você inicia com o seu coração grato? É muito interessante você observar algumas crianças, né? Eu sempre gosto de observar crianças, gente. E próximas a mim, tem a irmã da Bruna, que é a Débora. E a irmã da Bruna, todas as vezes, assim, desde que ela nasceu, em que ela acordava muito feliz. E eu ficava assim, espantado. Assim, gente, como é que essa criança acorda tão feliz? Como é que ela acorda sorrindo, alegre? Ela acordava tão feliz que a sensação que dava é que existia gratidão no coração dela porque ela estava acordando. Eu ficava pensando assim, gente, será que... Ela não sabe, né, cara? Essa criança não sabe onde ela mora. Mas assim, isso é muito curioso. Mas, por um outro lado, também eu já vi diversas crianças que acordam extremamente revoltadas. As crianças, algumas crianças, elas acordam extremamente irritadas. Elas, bom dia para quem? Né? Se ela sabe falar. Mas é curioso perceber como existe essa variação. O que o autor do livro está falando é que para a igreja do Senhor, cada despontar do novo dia, cada manhã é uma lembrança visível da vitória de Cristo. Então, se cada manhã para um cristão é a lembrança visível da vitória de Cristo, a gente precisa acordar feliz ou triste, irmão? Se você responder triste, a gente vai ter que orar por você. E mais do que isso, ele está falando de uma dimensão que nós, nesse tempo em que nós vivemos, nós perdemos completamente. E aí é muito importante esse traçar de paralelo dessa realidade entre Antigo Testamento e entre Novo Testamento, entre essa realidade de uma noite escura, de incertezas e o despontar do dia, o raiar do sol, o levantar, a claridade que mostra para a gente uma realidade de vitória do nosso Senhor. Uma realidade de vitória do nosso Cristo. Cada nova manhã é uma lembrança visível daquela manhã em que o nosso Cristo ressuscitou e nos garantiu a sua vitória.
Então, como uma boa prática, e reconhecendo a importância de cada novo dia, o autor recomenda que a comunhão ao longo do dia, que você me ouviu dizer que tem a ver com intencionalmente essa consciência que eu preciso ter, de que eu estou em comunhão com Deus e com os meus irmãos, e que por isso eu preciso orar, ler a Bíblia e entoar louvores ao Senhor, ele vai dizer que ela deve iniciar logo pela manhã. Logo pela manhã. Logo pela manhã, depois da noite incerta, para nós que não temos mais medo do escuro. Por quê? Porque em uma manhã o nosso Cristo ressurreto se levantou para garantir a nossa vitória. Na manhã nós conseguimos ter a perspectiva, nós conseguimos ver a realidade de maneira visível dessa ressurreição de Cristo que também aconteceu uma manhã. E ele está dizendo, e aí tem uma citação muito interessante, olha só o que ele fala. Ele fala que o profundo silêncio matinal apenas é rompido pela oração e pelo louvor da igreja. Essa citação está na página 41. Ele está dizendo que, sabe, pela manhã, qual é a sua primeira palavra? O que rompe o seu silêncio? É gratidão ao Senhor por mais um dia que você está se levantando e que você pode ter a convicção de que Cristo te garantiu uma vitória e que por isso você demonstra essa gratidão e que por isso você tem essa consciência de comunhão. A gente levanta dessa forma ou a gente já levanta reclamando, gente? É muito interessante porque quando a gente precisa fazer muitas coisas durante o dia, você precisa pegar um transporte público, você precisa resolver algum problema no seu trabalho que você deixou do dia anterior, normalmente a gente já levanta pensando nisso, né? Assim, cara, eu tenho que resolver aquele problema que assim que eu chegar lá no meu trabalho, ou assim que eu abrir o meu computador, ele vai estar me esperando. Ou então, será que aqueles endemoniados do transporte público vão estar lá hoje de novo? Né? Aquela pessoa que entra no BRT, no trem, no ônibus lotado e deixa a mochila para trás. Aí você quer passar e você não consegue passar. Então, são preocupações que logo de manhã elas podem facilmente roubar o seu coração, roubar a sua mente. Mas o autor está dizendo que o profundo silêncio matinal, ele apenas é rompido pela oração e louvor da igreja. E é interessante porque ele vai embasar isso biblicamente, tá? Vamos lá, abre a sua Bíblia comigo em Salmos. Salmos no capítulo 5. É muito bom, porque o autor desse livro, cara, ele é extremamente bíblico. Então, ele sempre vai usar um texto para embasar aquilo que ele afirma. Salmos 5. Nós vamos ler só um versículo. Lembrando que ele está falando sobre essa realidade que parte dessa consciência de comunhão, de que eu estou em comunhão com Deus e de que por isso estou em comunhão com meus irmãos e que exatamente por isso eu preciso me encontrar com Ele, com Deus, logo de manhã, em oração, em louvores, em leitura das Sagradas Escrituras. Salmo de número 5, versículo 3. Quem pode ler para mim aí em voz alta, por favor? De manhã ouves a minha voz quando o sol nasce. Eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Olha, quando? De manhã. De manhã. Ó, de manhã, ouves a minha voz. Ele ouviu, tem que falar, né? De manhã. Vamos lá, Salmos de número 88. Se o texto bíblico não te convencer, eu não sei mais quem poderia. Salmo de número 88, versículo 13. Mais um voluntário aí para ler. Em voz alta, por favor. Opa! De madrugada aqui é de manhã cedinha. Na sua tradução está de manhã, né? De manhã cedinho. Então vamos lá, Salmo de número 57. Salmos de número 57, nós vamos ler os versículos
7 e 8. Mais um voluntário, por favor. Versículo 7 e 8 do Salmo de número 57. Amém. Então, olha só que interessante, gente. O salmista, ele dá uma ordem para a sua alma para ela acordar. Olha só que interessante. Ele está dizendo, acorde, ó minha alma. Acorde. Não fique dormindo. E o mais interessante é que ele fala que assim, ó, quero acordar ao alvorecer. Sabe? É tipo assim, ó, ele acordar de manhã e falar assim, ó, sol, tá na hora de você nascer. Assim, de tão cedo. De tão cedo. Vamos lá para mais um texto. Salmo de número 119. Versículo 147. Mais um voluntário, por favor, para ler em voz alta. 119, versículo 147. Ó. Pela manhã, aqui na minha tradução diz, antes do amanhecer. Antes do amanhecer. Então, nós podemos observar que, biblicamente, era muito comum, principalmente para o salmista, acordar de manhã e ter os seus olhos voltados para o Senhor. Ter o seu coração voltado para o Senhor. Ter a sua mente voltada para o Senhor. E você, irmão, como você inicia o seu dia? Você volta os seus olhos para o Senhor quando você acorda? Você se volta para o Senhor ou você se volta para as atividades que você precisa fazer? Ou você se volta para os problemas que você precisa resolver? Como que você inicia o seu dia? Você, cristão, filho de Deus, como que você inicia o seu dia? Como salmista ou não? E aí tem mais uma citação. Gente, tem muitas citações muito interessantes. Essa citação está na página 42. Olha só o que diz o autor. Ó. Para o cristão, se você é cristão, é para você. Para o cristão, o começo do dia não deve ser marcado pelo fardo e pela sobrecarga das diferentes tarefas daquele dia. Quem se coloca sobre o portal do novo dia é o Senhor, que criou esse dia. As trevas da noite e os sonhos confusos se desfazem apenas com a clara luz de Jesus Cristo e sua palavra que nos desperta. A presença de Cristo dispersa a ansiedade, impureza, a preocupação e o medo. Por isso, é bom que nos primeiros momentos do dia cessem os diferentes pensamentos e as muitas palavras sem sentido, para que o primeiro pensamento e a primeira palavra sejam daquele a quem pertence toda a nossa vida. É necessário que cessem as demais palavras, que cessem os demais pensamentos confusos, para que o primeiro pensamento e a primeira palavra seja daquele de quem você pertence, do Senhor. Essa citação está na página 42. E aí tem uma outra citação muito interessante da página 73, que ele diz assim, ó: tempo desperdiçado do qual nos envergonhamos, tentações às quais cedemos, fraqueza e falta de ânimo no trabalho, desordem e falta de disciplina em nosso pensar. Oh, me identifiquei. Em nosso pensar e em nosso trato com as outras pessoas. Tudo isso resulta, no mais das vezes, de um relaxamento quanto à oração matinal. Tempo desperdiçado do qual nós nos envergonhamos. Tentações às quais cedemos.
fraqueza e falta de ânimo no trabalho. Tudo isso resulta, no mais das vezes, de um relaxamento quanto à oração matinal. A organização e divisão de nosso tempo se tornam mais claras caso brotem da oração. Ele está dizendo que você vai conseguir ter um dia melhor se você iniciar o seu dia com oração, irmãos. Se você voltar os seus olhos para Deus no começo do dia. Essa é a realidade de comunhão ao longo do dia. Logo pela manhã eu me volto para o Senhor. Eu me volto para as palavras do Senhor. Para aquilo que o Senhor daquele dia ele tem a me dizer. Ele tem para me falar. E a partir dessa realidade eu vivo aquele dia. Eu vivo aquele dia. E ele está dizendo, sabe os problemas que normalmente você vive durante o seu dia? Muito disso é consequência de você negligenciar a oração matinal. A oração logo pela manhã é uma negligência, é fruto da negligência de você não voltar os seus olhos para o Senhor logo pela manhã. O convite da palavra de Deus, o convite do autor é para que nós iniciemos o dia em comunhão, voltando os nossos olhos para o Senhor. Voltando os nossos olhos para a realidade da palavra de Deus. Se nós fizermos isso, o nosso dia, sem dúvida nenhuma, ele vai ser muito melhor, irmãos. E aí, mais uma vez, como é que você inicia o seu dia? Como? Como que você inicia o seu dia? Nós precisamos iniciar o nosso dia voltando os nossos olhos para o Senhor. E aí agora, falando especificamente sobre oração, e falando sobre orar os salmos, o autor ele cita um texto que tem lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 19, que diz assim, ó, o finalzinho dele, né? Falem entre vocês com salmos. E aí o autor ele vai partir do pressuposto de que o livro de Salmos, e esse pressuposto é verdadeiro, porque quando você olha para o Novo Testamento, você vai ver que Salmos é o livro mais utilizado pela galera do Novo Testamento. Ele vai dizer que o livro de Salmos ele serve como orientação para a nossa vida de oração. Como um manual de oração. O autor vai falar sobre isso. Ele vai usar exatamente essa expressão. Assim, você não sabe orar? Então, olha para Salmos que você vai aprender a orar. Olhe para Salmos. Olhe para o livro de Salmos que você vai aprender a orar. Porque o livro de Salmos ele serve como esse livro de orientação para a oração. E como eu falei, o Novo Testamento, você vê N citações a respeito do livro de Salmos. Isso sinaliza para nós a importância desse livro para as primeiras comunidades cristãs. As primeiras comunidades cristãs olhavam para os Salmos e tratavam os escritos de Salmos como muito importante, a ponto de você ter várias citações aí no cânon do Novo Testamento. E o autor vai reconhecer essa importância dos salmos para a vida em comunhão, especificamente se tratando de orações. E aí, você pode se perguntar assim, por que orar os salmos? Por que eu não posso fazer uma oração, a partir do meu coração, a partir da minha mente, a partir da minha realidade, a partir da minha vivência? Por quê? E aí o autor ele vai dar 3 motivos para a gente. Alguém, por gentileza, pode pegar um pouquinho de água para mim? Que a água aqui acabou. E aí ele vai dar 3 motivos. Primeiro motivo que ele dá, se você quiser anotar, anota aí. Ele diz que orar os salmos significa orar com base na palavra de Deus. Isso é um fato. Os salmos também são palavra de Deus. Então, orar os salmos significa orar com base na palavra de Deus. E aí a gente não precisa nem ser muito inteligente para a gente decidir sobre o que é melhor. É melhor você orar com base na sua palavra ou você orar com base na palavra de Deus? É óbvio que com base na palavra de Deus. Então, orar os salmos é orar com base na palavra de Deus. O cristão ora com base no sólido fundamento da palavra revelada. Salmos, que também é palavra revelada, e não com base nas nossas palavras e pensamentos egoístas, vaidosos, mas nós oramos com base
em um sólido fundamento, que é a palavra revelada de Deus. Então, o primeiro motivo do porquê orar salmos. Orar os salmos significa orar com base na palavra de Deus. Só esse motivo já seria o suficiente, né? Só esse motivo já seria o suficiente. Mas ele nos dá mais 2 motivos. Ele diz, segundo motivo, ao orar com os salmos, nós aprendemos o que devemos pedir. Olha que interessante. Sabe por que isso aqui é muito interessante? Porque existe eu não lembro agora onde é que está, não sei se é Tiago, mas que fala que nós não recebemos porque nós pedimos mal. Nós pedimos mal. Por isso que nós recebemos. Agora, se quando eu oro os salmos me ensinam o que eu devo pedir, logo você vai receber aquele seu pedido. Você vai receber aquela sua oração, se ela está fundamentada na palavra de Deus. Então, com os salmos, nós aprendemos também o que nós devemos pedir. Não é com base na nossa mente, não é com base no nosso coração, não é com base nas nossas expectativas. Aí você pode falar assim, mas Mateus, então quer dizer que o pedido que não tem nos salmos eu não devo fazer? Não, não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Você deve pedir pela sua família, você deve pedir pelo seu irmão. Não tem isso nos salmos, especificamente. Deus, salva o meu irmão. Deus, salva a minha mãe, fulana de tal. Não tem esse pedido no salmo e você deve fazer esse pedido. Mas o ponto é, salmos, o que você tem na realidade de salmos, são pedidos seguros, que não derivam de um coração egoísta e vaidoso, de uma mente limitada, porque deriva da palavra revelada de Deus. Então, quando eu oro os salmos, eu também aprendo o que eu devo pedir. Então, os salmos, eles são mais do que a experiência de uma única pessoa. Você já parou para pensar que quando você pede individualmente, você pede basicamente com base na sua única experiência? É você que está orando ali. É só você que está orando ali. Mas quando você olha para salmos, salmos é mais do que a experiência de uma única pessoa. São muitas pessoas orando. Por isso, os pedidos que existem ali estão para além de pedidos voltados para o indivíduo somente. Então, não são pedidos egoístas. Não são pedidos egoístas. O terceiro motivo que o autor dá, então vamos recapitular, Orar os salmos, primeiro motivo, significa orar com base na palavra de Deus. Segundo motivo, ao orar com os salmos, aprendemos o que devemos pedir. Terceiro motivo, salmos nos ensina a orar em um contexto de comunhão. Em um contexto de comunhão. É isso que o autor vai dizer. Com os salmos, nós aprendemos a nos unir com a igreja de Cristo, porque a igreja ora os salmos. Então, quando você, como indivíduo, ora os salmos, você está juntamente com a igreja de Cristo orando. Você está orando em comunhão. Reconhecemos que a nossa oração individual é apenas uma parcela daquilo que é mais amplo, da oração da igreja. Então, a nossa oração individual é somente uma parcela. Para que a gente ore em comunhão, a gente ora os salmos. Nós estaremos em concordância com a igreja. Então, esses são os 3 motivos que o autor dá do porquê nós devemos orar os salmos. E aí, como que a gente pode fazer isso na prática, né? Porque, com certeza, irmãos, em algum momento da sua vida você já ouviu falar sobre essa questão de orar os salmos. Mas talvez ninguém nunca tenha te dito como é que você faz isso na prática. Como é que você faz isso na prática? Basicamente é só ler e repetir o que está ali? Mais ou menos. Mais ou menos isso. A gente precisa ter uma consciência antes. Olha só o que ele fala, uma citação da página 44. A pessoa tenta, em primeiro lugar, repetir os salmos pessoalmente, como se fossem sua própria oração. Né? A gente faz isso normalmente. Ao fazer isso, logo se depara com textos que, a seu ver, ela não diria ou não poderia usar como oração pessoal. Isso já aconteceu com você?
Gente, assim, eu me lembro de um fato muito interessante. Não sei se todo mundo aqui estava. Nós estávamos na Vicente Renda ainda. E aí a gente foi fazer o culto lá embaixo. Quem é que estava nesse culto lá embaixo? Aí vocês lembram do que eu vou falar? Daniel começou orando um salmo, daqui a pouco ele, não, esse salmo é muito ruim, deixa eu trocar. Isso foi muito bom. Por quê? Porque ao ler o salmo, ele se deparou com uma realidade que, cara, num primeiro momento é estranho, né? Tipo assim, pô, peraí, cara. Deixa eu mudar esse salmo aqui, né? Deixa eu ir ler outra coisa aqui mais suave. Então o autor vai falar que isso pode acontecer. Por quê? Você vai se deparar com questões ali que você não poderia usar como uma oração pessoal. E aí ele segue dizendo, ó, podemos pensar nos salmos em que alguém declara a sua inocência, nos salmos imprecatórios e, em parte, também nos salmos de lamentação. No entanto, isso aqui é muito importante, irmãos. No entanto, isso não altera o fato de que essas orações são palavras das Escrituras Sagradas que o crente não pode descartar com a desculpa esfarrapada de que são coisa ultrapassada ou antiquada, que não passam de um estágio religioso preliminar. O crente não quer se colocar como Senhor sobre a palavra das Escrituras, mas, ao mesmo tempo, reconhece que não consegue dizer essas palavras como sua oração pessoal. Essa citação está na página 44. E aí eu separei alguns exemplos de salmos de inocência que eu acho que, pelo menos eu, num primeiro momento, tenho alguma dificuldade de declarar ele como minha oração pessoal. Então vamos lá. Salmo de número 7, abre aí. A gente vai ilustrar aqui com os salmos isso que ele está falando. Quando você se depara com alguns salmos que você olha assim e fala, opa, peraí, será que eu posso orar isso aqui mesmo? Salmo de número 7, versículo 8. Quem pode ler em voz alta, por favor? Salmo de número 7, versículo 8. Isso é muito bom, né? Julga-me conforme a minha justiça. Gente, que justiça! Que justiça! Se Deus nos julgássemos conforme a nossa justiça, irmão, a gente era muito mal. Vamos lá, vamos seguir. Salmo de número 26. Salmo de número 26, versículo 1 e 2. Quem pode ler? Um voluntário, por favor. Imaginem, gente. Examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Quantos pensamentos ruins você não tem ao longo do dia, hein? Imagina. Vamos lá, Salmo de número 17, versículo do 1 ao 3. Também um voluntário para ler em voz alta. Salmo 17, do 1 ao 3. Voluntário? Ó. São orações que num primeiro momento você olha assim e fala, opa, será que eu posso fazer essa oração? Será que eu posso declarar isso? Último texto, Salmo 18, um pouquinho para frente. Do 20 ao 24, para a gente fechar.
Isso, Salmo de número 18, do 20 ao 24. João, né? Caraca. Então, assim, mas e aí, gente? O que a gente faz com esses salmos? O que a gente faz com esses salmos? Porque, assim como você leu aqui alguns, são muitos salmos assim. São muitos. São muitos mesmo. E aí, o autor ele vai resolver essa questão pra gente. Olha só o que ele fala. Tem uma citação da página 45, que é muito interessante, ó. Aquela oração do Salmo que nossos lábios resistem em pronunciar, diante da qual hesitamos e ficamos assustados, nos dá a entender que são palavras de outra pessoa que ora. Isso aqui é bem básico. Por exemplo, Davi. Davi seria uma pessoa que poderia declarar essas coisas que você leu aqui? Óbvio que não. Óbvio que não. O cara engravidou a mulher de um dos seus subordinados e mandou matar o marido da mulher. Ele pecou. Se Deus retribuísse de acordo com a justiça dele, ele estava muito mal. Ele estava muito mal. Então, quando você olha para os salmos, você consegue ficar com essa sensação de que são palavras de uma outra pessoa que ora? E aí ele segue dizendo, ó, essas palavras não são nossas. Quem afirma a sua inocência, isso aqui é muito importante, ó. Quem afirma a sua inocência, quem invoca o juízo divino, quem se encontra em situação de tão profundo sofrimento, não é outro a não ser o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo. É Ele quem está fazendo essa oração. E não apenas essa, pois Ele é quem ora em todo o livro dos Salmos. O autor resolve de maneira magnífica isso aqui. Não é uma oração de Davi, é Cristo que ora. Davi está usando as palavras de outra pessoa. Então, quando você ora os salmos, não são as suas palavras, são palavras de uma outra pessoa. E nessa outra pessoa existe tamanha dignidade que você pode falar: julga-me conforme a minha justiça, porque no final das contas, a justiça que você está clamando como sua é a de Cristo Jesus. E porque nele existe de fato justiça, você pode orar: julga-me conforme a minha justiça. Sonda-me os meus pensamentos, sonda-me o coração. Por quê? São os pensamentos e o coração de Cristo. É dessa realidade que fala o livro de Salmos. E aí ele segue, mais uma citação, ó. Jesus Cristo ora os salmos por meio de sua igreja. Por meio de sua igreja. A igreja também ora, sim. Também o indivíduo ora, mas ele ora na medida em que Cristo ora nele. Então, você vê como que precisa existir uma consciência dessa realidade de Cristo, para que eu olhe para esses salmos difíceis e eu consiga fazer deles a minha oração, a nossa oração. Eu preciso ter essa mentalidade clara. Cristo Jesus nos garante a possibilidade, irmãos. E aí, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Cristo Jesus, ele não garante só a possibilidade de comunhão com Deus, mas ele garante a possibilidade de plena comunhão com Deus. Não é uma comunhão água com açúcar. Não, irmãos. Não é. Essa realidade que você prova de perder as forças das suas pernas, de sentir as suas estruturas abaladas no momento em que você se entrega em adoração, isso é parte de uma realidade grandiosa de plenitude de comunhão que o Senhor Jesus nos garante. Por quê? Porque ele não garante para o cristão uma comunhão água com açúcar, não.
Não. Você tem comunhão plena com o Rei dos Reis. Você tem comunhão plena com o Criador de todas as coisas. Você tem comunhão plena com aquele que é o dono de tudo. Comunhão plena é esse tipo de comunhão que Jesus te garante. É esse tipo de comunhão que Cristo garante para nós. Se você nunca parou para pensar nisso, irmão, reflita sobre isso. Sabe, o Deus que no Antigo Testamento as pessoas morriam de medo. Morriam de medo, por quê? Fogo consumidor. Deus que mata, que tira a vida, que abre a terra e a terra engole pessoas. Deus que faz milagres e maravilhas grandiosas, que ressuscita morto. O Deus que dá vida, que chama a existência com o poder da sua palavra o que não existe. Jesus te garante comunhão plena com esse Deus. Nós não estamos falando, irmão, de um velhinho de barba branca, sentado, cansado. A gente está falando do Deus Todo-Poderoso, do Deus terrível em seus feitos, do Deus temível, do Deus que é maior que todos os outros deuses. A Bíblia vai declarar que todos os outros deuses não são nada comparado ao Deus dos exércitos, ao Senhor dos senhores. Jesus te garante comunhão plena com esse Deus. Por isso você precisa levantar pela manhã e voltar os seus olhos para essa realidade de comunhão. Voltar os seus olhos para essa realidade de vida que Cristo te garante em plenitude. O Rei de toda a terra, o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, tem comunhão plena conosco. E essa comunhão é graças à obra de Cristo. É graças a Cristo. Nos méritos de Cristo, nós podemos, logo pela manhã, voltarmos os nossos olhos para Deus, nos achegando confiadamente ao trono da graça. Na confiança de quem, irmãos? Na confiança de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu. Você pode logo pela manhã ter a experiência que no Antigo Testamento acontecia uma vez por ano. Você sabe o que é isso? Sabe o que é essa realidade de comunhão não intermediada por seres humanos, por sacrifícios humanos com Deus, com o Criador de toda a terra? Será que a gente tem a real dimensão do que é isso? De que nos méritos de Cristo nós conseguimos nos achegar diante do Deus Todo-Poderoso. Nós conseguimos, nos méritos de Cristo, enfrentar as dificuldades do dia a dia. Por quê? Porque nós somos iluminados pela luz do nosso Salvador e não estamos mais em trevas. Então a confusão do dia a dia, ela não nos afeta, ela não nos alcança, porque a luz de Cristo brilhou sobre nós e clareou a nossa vida. Nos méritos de Cristo eu posso levantar e enfrentar as dificuldades do dia a dia, porque eu sou iluminado pela luz do meu Salvador. Nos méritos de Cristo nós podemos viver a vida que Deus deseja para nós. A vida que glorifica o nome dEle, a vida que testemunha para o mundo uma realidade suprema, uma realidade superior. Nos méritos de Cristo nós conseguimos isso. Nos méritos de Cristo nós podemos ter comunhão ao longo do dia. Comunhão com Deus Pai, independente do lugar que você esteja. Nos méritos de Cristo, nós podemos ter comunhão uns com os outros. E aí, quando eu me vejo assaltado por alguma insegurança, por alguma tentação, eu posso ir até o meu irmão e falar assim: irmão, eu estou sofrendo isso. E esse irmão, por causa de Cristo, vai me alcançar com uma palavra de Deus, vai abençoar a minha vida com uma oração. Nos méritos de Cristo, existe a realidade da comunhão. A realidade da comunhão com Deus e a realidade da comunhão com os irmãos. Nos méritos de Cristo, nós nos reunimos, louvamos a Deus
entoamos louvores a Ele, abrimos as Sagradas Escrituras, oramos uns pelos outros e temos a nossa vida abençoada, edificada por essa realidade da reunião geral. Tudo isso acontece nos méritos de Cristo. Nos méritos de Cristo, eu posso abrir o livro de Salmos e fazer do livro de Salmos as minhas orações, confiando que em Cristo existe dignidade suficiente para qualquer afirmativa de inocência que eu encontre em Salmos. Não em mim, não em você, em Cristo, por causa de Cristo, nos méritos de Cristo. E nós recebemos isso sem termos que fazer nada. Nada. Os méritos de Cristo, irmãos, ele não é retirado de você quando você deixa de entregar o seu dízimo por algum motivo. Os méritos de Cristo, ele não é retirado de sobre você quando você não ceia. Não! Entregar o dízimo, a sua contribuição regular e generosa é muito importante. Ceiar é muito importante, mas não existe, preste atenção nisso, não existem critérios que você precise cumprir para que os méritos de Cristo alcancem você. Você não deve e não pode complementar a obra de Cristo, porque a obra de Cristo é uma obra completa. É uma obra completa. Nos méritos de Cristo, nós recebemos por graça e misericórdia a realidade da salvação. Nos méritos de Cristo, nós caminhamos como quem sabe o que vai acontecer depois. Mateus, e se hoje eu viver uma desgraça na minha vida? E se hoje eu passar pelo maior sofrimento que eu já passei na minha vida? Por causa dos méritos de Cristo, você sabe exatamente qual é o fim de todas as coisas. Independente do que você viva aqui e agora, por causa dos méritos de Cristo, existe uma realidade espiritual, suprema, eterna, plena, que aguarda você, meu irmão. E é por isso que a nossa vida hoje, ela precisa refletir essa realidade. E como que ela reflete essa realidade? Uma vida em comunhão. Uma vida em comunhão. Comunhão ao longo do dia. Eu levanto pela manhã com uma consciência. Eu estou em comunhão com o Deus eterno. Eu estou em comunhão com os meus irmãos. Por isso eu preciso me colocar nesse lugar de oração, leitura das Escrituras Sagradas e louvores a esse Deus. Essa realidade de comunhão é garantida nos méritos de Cristo.